Boa noite. Vamos ver, que acredito que vai dar tudo certo agora. Vamos lá. Cadê o meu amigo Lucas? E agora deu certo. Vamos lá. Aí, agora deu certo, hein, Lucas? Tá, tá me ouvindo bem? Tá dando. Tô ouvindo. Então tá bom. Então, primeiro, boa noite, Lucas. Obrigado aí pelo convite, tá? Por ter aceito o convite, né? Para a gente poder conversar um pouco. E o pessoal está entrando, os nossos convidados, nossos amigos, que normalmente sempre acompanham a live. E então, antes de dar a abertura aí, né, como eu falei, uma terça-feira que a temperatura aí abaixou, tá uma noite mais tranquila, e é bom para a gente discutir aí alguns assuntos que são importantes referente à saúde, né? Como eu mesmo conversei com o Lucas, sobre qualidade de vida. E qualidade de vida, além de cuidar da nossa vida emocional, também tem a parte do nosso corpo. Então, para quem não acompanhou a primeira live, então eu vou me apresentar também. Meu nome é Douglas, eu sou psicólogo e eu tenho desenvolvido aí uma série de lives sobre ansiedade. Conversei bastante com o Lucas aí esses dias, tenho conversado com ele e com os meus amigos, e a gente tem percebido que o número de casos de ansiedade cresceu muito, né? As pessoas procurando ajuda, tratamento, e a ansiedade ela sempre foi uma das causas, assim, uma das maiores causas de saúde mental, juntamente com depressão, mas decorrência do cenário em qual nós vivemos, é, aumentou muito, assim, não só a ansiedade em si, que é ali o início, mas também as crises de ansiedade, transtornos de ansiedade aumentaram muito. Então eu resolvi fazer essa série de 4 lives. Então nós tivemos a semana passada com o psicólogo Matheus, que ele falou especificamente dessa parte clínica, conceituou o que é a ansiedade, os pensamentos do e se, da preocupação com a vida e do tratamento também. Então a gente sabe que o tratamento de quem tem transtorno de ansiedade é a psicoterapia, é o acompanhamento com o psiquiatra, o médico psiquiatra, é um tratamento. Só que a gente sabe que tem as outras áreas que também faz um serviço muito importante de prevenção. Então, nós não precisamos ter sintomas graves de ansiedade ou chegar a ter um transtorno de ansiedade. Se nós tivermos uma prática de vida saudável, nós já podemos trabalhar a prevenção dos efeitos que a saúde mental, né, as complicações da vida emocional traz, quando nós não cuidamos do nosso corpo. Então eu convidei o nosso querido aí, Lucas Vieira. Ele é educador físico, ele é proprietário de academia, desenvolve vários trabalhos, vários projetos com o corpo, né, que é da área dele. Então, desde trabalho com a melhor idade, trabalho com empresas naquele trabalho laboral, né, que existe nas Isso. empresas, é personal. Então, ele tem um trabalho muito bacana. Então, por isso que eu convidei, porque a nossa conversa ela é voltada para qualidade de vida. Hoje nós não vamos falar sobre o corpo perfeito ou a busca desse corpo, que também é uma questão que a gente discute muito, mas hoje nós vamos falar sobre a qualidade de vida, sobre o bem-estar, sobre dentro desses aspectos.
Então, quero agradecer o convite do Lucas aí, por ter aceitado esse desafio aí também. E também, já a gente, para iniciar nosso bate-papo, deixar um pouco essa primeira, elaborar a primeira pergunta aí para a gente começar. Porque eu sei que muito tempo, e até eu mesmo, há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, eu não entendia que o corpo ele era integrado. Eu valorizava muito a mente, o cérebro, e só ali os estudos. E eu não entendia que era integrado. Já tem um ditado que fala mente sã, corpo sã, e corpo sã, mente sã. Então, a gente não entendia que há uma integração disso, né, da mente e do corpo. Então, eu queria que, assim, para a gente começar a nossa conversa, que o Lucas falasse um pouco por que que a atividade física ela traz essa sensação no nosso corpo. Por que que ela modifica não só a parte de estética, mas também a parte interna, a parte biológica, o que que acontece no mecanismo da atividade física, né? Joia. Boa noite, Douglas. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem? Tá Tá? tranquilo. Boa noite, Douglas, as pessoas aí que estão participando. Uma excelente noite para vocês. Eu que agradeço o convite de estar participando dessa interação aí, desse bate-papo com você, de um assunto que é extremamente importante, né? Sempre foi, nesses dias ela continua sendo, né? E tenho certeza que vai continuar sendo aí importante, né? Esse assunto da questão da qualidade de vida, e aí você tratando essa questão da ansiedade. Você falou uma coisa interessante sobre a mente sã e corpo são. Eu lembro quando nós estudávamos na educação, na faculdade, nós trocamos, invertemos, né? Porque a inversão ela também é verdadeira. Corpo são, mente sã. Isso é um poeta aí romano, antes de Cristo já falou isso, né? Juvenal. E então, hoje, como você falou, o nosso corpo ele é inteiramente integrado, né? Quando nós fomos criados ou projetados, o criador dele nos fez de uma forma inteligente, né? E também de uma forma integrada, né? Um corpo que, se você sente lá no pé, você machuca alguma coisa no pé, o corpo inteiro sente, né? Se você tem algum problema, nesse caso nós estamos tratando algum problema aí do estado emocional ou da saúde emocional, o corpo inteiro sente também. Então, realmente, como você falou, ele é totalmente integrado. E aí essa questão que você trouxe, por quê, né? Porque a atividade física, ela, por si só, ela já te garante o bem-estar, né? O que acontece? Eu vou trazer aqui para você algumas características, algumas coisas alguns benefícios que a atividade física traz, né? Alguns só, porque senão nós vamos ficar aqui alguns dias, algumas semanas falando dos benefícios. Se fosse falar só disso, né? Bom, ela ajuda no controle de peso, é uma busca aí muito grande das pessoas. Ela reduz risco de doenças do coração, tá joia? Ela fortalece ossos, ela melhora a nossa circulação sanguínea, fortalece nosso sistema imunológico, que é uma coisa importante que a gente vai conversar melhor, e promove bem-estar físico e mental. É aqui que nosso ponto principal hoje, né, Douglas? Sim. Nessa questão de promover a saúde, o bem-estar físico e mental. A atividade física, quando ela é realizada, atividade física ou exercício físico, né? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: se movimente sempre, seja pequenos movimentos, seja grandes movimentos. Isso já faz uma grande diferença para que o seu corpo ele tenha os benefícios, né? O nosso corpo, como nós conversamos, ele é uma máquina. Se você deixar pega uma máquina que tem engrenagens, se você deixar de lubrificar ela começa a enferrujar, ela começa
estagnar. Então, o nosso corpo, como eu falei, o criador dele fez ele para ser integrado e para que ele tenha movimento, né? Então, nós somos seres de movimento. E todo esse movimento ele vai trazer esse benefício para nós, seja na questão, como eu falei, cardíaca, na questão de ossos, mas principalmente na questão mental, né? Ele vai muito ajudar aqui a nossa oxigenação, né? Ele envia essa oxigenação através do sangue. Então o sangue ele irriga, né, a nossa parte mental por completo, e através dessa irrigação aí que ele começa, né, a ter uma, vamos dizer assim, uma higiene, né? Uma melhora, um funcionamento melhor, né, dessa parte aí. Então, o que acontece? Nós devemos ter assim, bastante consciência do poder que a atividade física tem sobre as nossas, sobre o benefício mental para a gente. É uma arma poderosíssima. Tá? Poderosíssima em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tá? Eu ia falar que é interessante isso que você falou da oxigenação, porque quando a pessoa ela está em situação de ansiedade, em crises de ansiedade, num caso aí extremo, né? O que a pessoa perde é a oxigenação do cérebro também, porque o corpo ele se prepara para a sensação de estresse, né? A situação do estresse prepara a pessoa para lutar. Então o corpo se movimenta, isso já da estrutura já biológica, né, fisiológica, já se prepara para lutar. Então a nossa energia vai toda para as pernas, vai para os braços para nos fortalecer, para lutar ou para fugir. Então isso já é um mecanismo já aí da criação também. E falta oxigenação no cérebro, né? A gente fica com a mente confusa. E aí, um dos exercícios para controlar a ansiedade é a respiração, é todo esse processo. Então, pelo que você está falando, que quando você faz uma atividade física regular, você joga o oxigênio para o cérebro também, você promove isso também, né? Exatamente, Douglas. Ele é jogado, na verdade, para o corpo todo, como você falou, né? Ele distribui. Mas como nós temos esse comando central aqui, que é o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, né? Então o que acontece? Se ele colapsa, o corpo inteiro também vai colapsar, né? Aqui eu queria te trazer alguns sintomas, né, físicos na questão da ansiedade, né? Nós temos aí, como você falou, essa questão de falta de oxigenação. Nós temos uma taquicardia, que é o aumento aí da frequência cardíaca. Nós temos sudorese, aquela questão de você estar aí em transpiração excessiva, né? Nós temos aí a falta de ar, como você falou, porque ela vai se canalizar para outras partes para ter aquela questão de defesa, para você tá combatendo, né, esse mal aí. E uma última aqui é rugor na nossa face, né? A pessoa, quando ela está ansiosa, quando ela está com... ela tem às vezes a expressão daquela pessoa que está fazendo um exercício físico de alto vigor, que ela está aqui, ó, né? Que ela está se exigindo, né? Só que a atividade física ela vai ter o efeito contrário, né? Ela vai te preparar para isso. Ela vai te deixar numa forma, num condicionamento para estar enfrentando isso aí. Como nós falamos aqui no começo na questão dos benefícios, né? A atividade física ela vai te condicionar, não somente fisicamente, mas também na questão mental. Eu falei, ela vai fazer a higiene, ela vai fazer o fortalecimento, né, das nossas sinapses, da nossa movimentação mental, se nós podemos dizer assim, para que o corpo esteja preparado para enfrentar essas situações. No caso aqui nós estamos discutindo aqui a ansiedade, mas ela também vai trabalhar aí, vai fortalecer para outras situações, né? Na questão de estresse, na questão de depressão e outras coisas que podem estar nos afetando, né? A questão como nós falamos aí, da questão da irrigação sanguínea, ela é fundamental também, Douglas, e os convidados,
na questão de prevenção, por exemplo, de um AVC. Né? Quando você tem esse acidente vascular cerebral que nós falamos, muitas vezes é porque faltou essa questão de oxigenação. Faltou essa chegada do sangue de uma maneira que ele deve normalmente acontecer. Então, hoje é indiscutível. Isso que você falou é extremamente importante, porque pessoas que têm alto níveis de estresse e de ansiedade, ela está mais propensa para ter AVCs também. Ela está mais propensa porque a mente dela está naquele processo e então é extremamente importante isso que você falou, você trazer esse ponto do AVC, porque fatores de risco também, né? Pessoas altamente estressadas, e que também a atividade física ajuda também na questão do colesterol, depois que alinhado com a alimentação, tudo isso, que são vários fatores. Mas o estresse e a ansiedade também ajuda para isso. Exatamente, Douglas, né? A atividade física, ela vai trazer de forma física e mental equilíbrio, né? Como você falou, essas questões aí, o estresse, a ansiedade e outras coisas, nós estamos com o nosso corpo e nossa mente em desequilíbrio, né? O que está acontecendo? Eu estou trabalhando demais, de repente eu estou me alimentando mal, eu estou com falta de atividade física, né, que é o principal. Hoje, vou garantir aqui para vocês que ela é e ela sempre foi. A atividade física, ela é essencial. O exercício físico, ele é essencial. Vou ressaltar novamente. Foi, e continuará sendo. Como eu falei, nós fomos criados para ser seres de movimento, né? Então, quando você tem um desequilíbrio nesse movimento, ou nessa busca desse movimento, desse condicionamento, o nosso corpo ele entra em desequilíbrio, né? Ele entra em alguma coisa, ele vai te alertar ou ele vai te deixar aí com a saúde debilitada. Então, quando você pensa assim, hoje é unanimidade, não sei se eu posso falar que é unanimidade, mas é assim, você vai a um médico, você vai qualquer outro especialista, e o que eles falam para você? Faça atividade física. Todos, eles vão te orientar, faça atividade física, né? Sempre com um profissional especializado, de educação física, o personal. Então, sempre ele vai falar para você, faça atividade física. Ela é essencial, né? Como nós estamos falando, para a manutenção do nosso físico, do nosso intelecto, aí, da nossa mente, não só para manutenção, para melhora. Né? A nossa questão física melhor, a nossa parte mental melhor. Por quê? Ela vai te dar novas... E tem estudos, Douglas, aqui, que falam que a atividade física, ela não só cria novas conexões, mas ela cria novos neurônios. Sim. Há um tempo atrás se estudava e falava que não tinha criação de novos neurônios, que com o tempo você iria perder nos neurônios. Você faria novas conexões neurais. Hoje não. Hoje tem estudos que se comprovam cientificamente que você cria novos neurônios. Então a atividade física, como eu falei, ela é uma ferramenta poderosíssima nessa questão de também criar novos neurônios, melhorar as nossas sinapses, né? As conexões entre os neurônios, e aí nos trazer aí uma questão física mental, física melhor. Sim. Porque uma pessoa com uma cabeça legal, o que vai fazer? Automaticamente ela vai procurar coisas melhores para ela. E nesse ponto, você vai ter aí evitar problemas mentais e físicos. Sim. Tá? A gente está falando aí na questão, né, da ansiedade. Hoje se fala muito na questão de prevenção. Então a atividade física, ela é um fator preventivo. Sim. Ela é um fator preventivo e de melhora, como falei antes. Então ela é importante nesse sentido aí também. Tá? Eu como psicólogo que atuo na área clínica e também na área educacional,
tanto nos dois ambientes profissionais, nós recomendamos atividade física. Tanto para a criança, o aluno ali, às vezes, quando a gente atende um pai, e o pai vai relatando a queixa ali do filho, nós sempre vamos indicar uma atividade física, seja uma natação, um judô, algo para que a criança possa movimentar o seu corpo. Ou, às vezes, na clínica, para aquele paciente que a gente está atendendo, e a gente começa a perceber que dentro da rotina dele não existe mudança, né? Ele está totalmente envolto nos problemas, nas preocupações futuras, né? Porque a ansiedade, ela é uma preocupação com o futuro, né? E aí ela não vive o presente, as coisas que estão acontecendo aqui e agora. E aí, nós sempre recomendamos e indicamos. E eu não sou da área da educação física, mas de um tempo para cá, assim, de 10 anos, eu comecei a prestar atenção nessa área. E todos os especialistas indicam, né? Você vai procurar, você vai no médico, o médico vai falar. Exatamente. O professor vai falar, o psicólogo vai falar, todo mundo vai falar. E aí eu queria te fazer uma pergunta, até foi um dos pontos que nós conversamos. Você falou do processo da endorfina do corpo, né? Assim, essa liberação. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais desse movimento aí do corpo. E eu até relatei uma experiência minha. Eu tenho como um desafio meu fazer atividade física. Não é algo que está na minha rotina 100% e algo que eu goste, mas sim, eu percebi que eu preciso fazer. Então, eu estou me forçando a fazer. E eu até brinco que o difícil, e eu acho que de uma boa parte, é ir até começar alguma atividade física. Mas o melhor prazer, não só no sentido de quando acaba o exercício ou a atividade, é porque eu sinto no meu corpo um bem-estar tão grande, um prazer, assim. Eu me sinto muito feliz, assim, quando eu terminei aquela rotina do treino, do que eu fiz. Eu tenho uma sensação de felicidade. Assim, é uma sensação de felicidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a endorfina, sobre essa sensação de felicidade e do próprio relaxamento que traz no corpo. Sim. O Douglas, só abrir um parênteses, que essa é uma preocupação, na verdade, que já acontece há muito tempo, né? Você citou lá no início aquela questão de corpo são e mente sã, ou mente sã e corpo são. Uhum. Então, isso, se você notar, já é uma preocupação anteriormente. Tem o livro mais lido do mundo, a Bíblia, ela fala isso, para a gente não estar ansioso por coisa alguma. Uhum. Ela cita lá no livro de Filipenses essa questão. Então, ali, tanto esse poeta aí, o Juvenal, como que já foi antes de Cristo, eles já falavam sobre essa questão, né? Agora, na questão da endorfina, quando você faz aí atividade física, uma atividade que te dá sensação de prazer, é porque o corpo libera uma substância que se chama endorfina. Ela tem outras também, como a adrenalina, como a serotonina. Então são substâncias liberadas pelo nosso corpo que ela vai te trazer aquela sensação de bem-estar, ela vai te trazer a sensação de prazer, a sensação de felicidade, né? Aí, às vezes, as pessoas pensam, caramba, né? Eu fui lá, me matei, me arrebentei no exercício, mas eu ainda vou sentir a sensação de felicidade, de prazer. Vai, por quê? Essa é a função, né, dessa substância. Ela é liberada para que isso. E outra, quando você retoma a sua atividade física, você faz exercício, quando você chega lá no momento para você descansar, que é o momento que o seu corpo vai se reconstruir, física e mentalmente, tá? Não é só a questão de músculo, tá? Porque o corpo, a mente, quando você faz uma atividade física, você vai gerar um estresse nele também. Você vai gerar um esforço nele, porque ele vai ter que fazer aí as suas conexões nervosas, a sua atividade para entender aquela atividade física, para entender, para planejar tudo que
benefício que ele vai proporcionar para o seu corpo. Então, automaticamente, quando você tem o descanso, a recuperação física acontece também a recuperação mental. Então, a gente fala que quando você faz um exercício, você gera estresse, você machuca a sua musculatura, ela volta, ela se recompõe, e ela se recompõe melhor, ela se recompõe mais forte, se recompõe mais vigorosa, mais condicionada. Com o nosso cérebro é a mesma coisa, né? Nosso cérebro, ele vai lá, te gera aí esse estresse mental, mas aí, como é uma atividade que vai melhorar, vai condicionar ele, então, automaticamente a sua retomada, a sua recuperação acontece e deixa ele de uma maneira melhor. Deixa eu contar uma experiência aqui para você, Douglas. Eu trabalhei numa escola, em paralelo eu desenvolvi um trabalho de xadrez. Né? O xadrez aí o pessoal considera o exercício mental, né? Sim, verdade. Então o que acontecia? Foram mais ou menos 7 anos desenvolvendo. Em alguns momentos das aulas da educação física, nós parávamos para aprender o xadrez, com as turmas de 6º a 9º ano. Né? Era um projeto que chamava Jogada de Mestre. Então, o que aconteceu? Se notou, nós fizemos aí, eu fiz depois uma pesquisa, que em áreas, né, a educação física escolar está atrelada a praticamente todas as outras disciplinas, né? Então, o que aconteceu? Se notou uma melhora no desempenho daqueles alunos em áreas de exatas, né? Então se notou que eles estavam tendo um desempenho melhor. Sim, se dedicaram mais, mas o xadrez naquele momento estava ajudando a contribuir para a sua questão cognitiva. Então, tudo isso tem a ver com essas substâncias, porque eu tinha alguns alunos que até nem gostavam, mas grande parte aprendeu, gostou, então a atividade que ele estava fazendo, que era uma atividade para exercício da cabeça, né? Então estava gerando prazer também, além da educação física que eles gostavam, estava gerando aí essa sensação de bem-estar. Então essas substâncias que liberadas transformam aí as sensações do nosso corpo em sensação de prazer e bem-estar. Tá? E o que vai acontecer? Desse momento quando você está com essa questão de ansiedade, né, aflorada, quando você está com esse transtorno, quando você tem ali o seu descanso, o seu repouso, principalmente após uma questão de atividade física, você consegue agir para minar as ações da ansiedade. Da ansiedade de outras coisas que possam vir a prejudicar a sua saúde física e mental. Então, Douglas, essas substâncias que são liberadas aí, elas promovem isso e auxiliam muito, muito a nossa questão, nossa saúde mental também. E eu lembro que também, quando nós estávamos conversando, e você trouxe agora um conceito também falando do xadrez, porque precisa da concentração, né? Quem está ali jogando xadrez precisa da concentração. Um dos aspectos da ansiedade é tirar você do presente, né? A sua mente te joga através dos pensamentos, né? Então, na verdade, são os pensamentos que, através de várias situações, que nós perdemos ali o controle desses pensamentos que invadem nossa mente com uma preocupação futura e o medo também do futuro e nos leva lá para frente. Como o pessoal simplesmente fala que a depressão é o excesso do passado, mas a ansiedade é o excesso do futuro. Do futuro. Mas aí você relatou uma coisa bem bacana, que na prática da atividade física você traz ali o presente, né? A pessoa precisa estar ali no aqui e agora, né? Até porque quando ela faz os movimentos, aí eu falo como leigo, né? Eu posso até brincar que você vai fazer lá, levantar um peso, vai doer e aí não vai ter como você pensar numa outra coisa, no que está no feijão que ficou lá para fazer, numa conta, você não exatamente, está pensando ali, né?
Ou para Sim. correr. Você tem que se concentrar na atividade. Você tem que se concentrar no que você está fazendo ali, né? Então, como é uma atividade física, muitas vezes robusta, né? Se você não se concentrar naquela atividade, às vezes você pode até se lesionar. Então, te tira um pouco da sua realidade, né? Te tira da sua realidade para você se condicionar ali física, né? E mentalmente. Então, você precisa ter realmente essa questão de concentração na hora de fazer, né? E aí, interessante, Douglas, que perguntam sempre assim, poxa, mas que tipo de atividade que eu posso fazer para combater a ansiedade? Qualquer tipo de atividade, desde que você tenha a condição, né, para fazer aquela atividade, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma musculação, seja um treino funcional, seja uma pedalada, né, seja uma aula de lutas, seja uma yoga, seja uma aula de relaxamento, de alongamento, o que for, né? Qualquer atividade física, como eu falei no começo também, sempre orientada pelo profissional, aí no caso da educação física, né? Se você vai procurar um personal, se você vai procurar uma academia, uma atividade funcional em grupo, o que for, ela pode ser feita para o combate dessas doenças mentais, no caso aí do que estamos falando da ansiedade. Ela vai combater, né? Ela vai ter o efeito aí, e aí eu costumo brincar que aquilo que nós falamos no começo lá, dos benefícios da atividade física, são os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da atividade física, né? Bem-estar físico, coração melhor, circulação sanguínea melhor, perda de peso, melhora na massa óssea, melhora na questão do seu jeito, né, de ser, do seu momento, do seu bem-estar, do seu humor. Isso, né? Então, tudo isso aí colabora muito para que você tenha aí o seu corpo, como o pessoal gosta de dizer, pleno, né? Tentando deixar ele pleno no sentido da saúde e da qualidade de vida. É isso, você falou tudo. A atividade física, ela também prepara a nossa mente, ela também prepara o nosso cérebro, né? Você falou da questão dos neurônios, né, do desenvolvimento aí dos neurônios, mas também a atividade física, para quem acha que a atividade física é só questão de corpo, ela, além desses benefícios do corpo, né, da modificação, da massa muscular, de tudo, ela melhora o humor, melhora o sono, a pessoa melhora o sono, diminui a irritabilidade, exatamente, ajuda na melhor concentração, no planejamento. Sim. E tudo isso é mente, né? É cognição ali. Exato. Ô Douglas, a questão do corpo, costumo até falar para os alunos que nos procuram, quando eles buscam, a gente conversa, qual que é o objetivo? O que você está buscando? Né? Aí eu fico feliz assim, porque cada um tem o objetivo que busca, né? Mas assim, a principal busca é a questão da saúde e da qualidade de vida. Mas o que acontece com o nosso físico? É uma coisa que é automático. Né? É consequência. Ele fica bonito. Você fica uma pessoa mais torneada, você fica uma pessoa mais esbelta, vamos dizer assim, né? Você tem, como você falou, a sua autoestima melhorada. Sim, verdade. Então você tem uma autoestima melhor, você tem um físico melhor. Então você vai conseguir realizar suas atividades do dia a dia, seu trabalho, com a sua família, né? Seus estudos. Você vai ter um desempenho muito melhor. Isso é comprovado cientificamente, não é de agora. Tem estudos aí que já mostram essa relação de você ter a atividade física, né, como melhora cotidiano, completo, como nós estamos conversando aqui. Sim, e assim, isso que você falou, na melhora da autoestima, a pessoa quando tem a autoestima elevada, ela muda a postura dela, conforme Exatamente. a forma que ela se relaciona com quem está ao seu redor. Ela também deixa de ser um pouco mais retraída, tímida, ela
ela cresce, ela quer se Isso, mostrar, ela se coloca melhor nas situações, porque foi um trabalho interno também, né? exato. Ô Douglas, só uma brincadeira, ela cresce em todos os sentidos, né? Isso, Mental e físico. isso, Ela vai crescer na autoestima e ela vai crescer na questão muscular, né? isso, Porque é uma brincadeira que a gente faz nas academias, né? Você vai crescer, seu tônus muscular vai melhorar. sim, Então, a autoestima, então, né? Você vê. E sabe uma coisa muito legal, Douglas, disso, que eu tenho percebido nesse tempo, né, que eu tenho trabalhado aí com a educação física, tanto na área escolar, como personal, como na academia, é que isso acaba contagiando quem está próximo de você. Muitas pessoas são levadas a fazer atividade física que vai te melhorar na questão física, mental, vai te prevenir, vai te proteger, vai melhorar seu sistema imunológico, porque algum colega, o irmão ou pai trouxe ele para fazer, foi incentivado, foi estimulado, viu que a pessoa está melhor, né? Viu casos depressivos, casos de ansiosos que a pessoa melhorou, aí teve melhora física, tudo. Aí que aconteceu? Poxa, o que eu quero fazer? Eu quero esse remédio aí, né? Que é um sim, remédio que é eficaz e eficiente e ajuda sempre, em todas as situações, né? A não ser que você tenha alguma restrição física ou mental, tá? E eu falo isso para você porque eu trabalhei por 2 anos numa escola aqui em Campinas que chama Adacamp. Faz um trabalho excelente com crianças autistas. eu conheço a da Camp, eu conheço Então, isso. trabalhei por 2 anos lá, fazendo atividade física com os adolescentes e as crianças que ali estavam. Cara, foi uma experiência assim, fora do comum, se via muita questão de melhora cognitiva, e eu lembro que até na época que eu estava ali, algumas crianças e até adolescentes já estavam nesse processo, Uhum. mas aí se teve relatos de que a atividade física ajudou muito no sentido deles estarem inserindo esses adolescentes na escola normal, vamos dizer assim, na escola, porque eles até então não frequentavam uma escola. Frequentavam a da Camp e tinham um acompanhamento escolar, às vezes particular ou em casa mesmo, mas eles já estavam com essa inserção desses adolescentes e crianças na escola comum, vamos Como dizer assim, né? regular, Então, olha o nível que chega, sim, verdade. né? É. O que ela vai te proporcionar. Então é uma coisa assim que, como eu falei no começo, foi e sempre será essencial. É. Sempre. E assim, o que que você indica, o que que você recomenda, a gente pensando um pouco no nosso cenário, que só tá saindo de casa ali quem vai trabalhar, quem pode, né, as pessoas que precisam sair e tá ficando uma grande maioria em casa, até crianças Sim. e adultos também. E só esse fator já deixa a pessoa mais ansiosa. Então, o que que você recomenda? E você faz algum tipo de trabalho online, assim, que as pessoas podem procurar e fazer? O que que você indica? Sim. Deixa eu falar antes. Realmente nós recomendamos que as pessoas que podem saia para fazer uma caminhada, uma atividade física, se puder. Claro, sempre protegido, Uhum. né? Mantendo aí o distanciamento, seguindo aí as orientações sanitárias que, por exemplo, a nossa prefeitura, Sim. eu não concordo com algumas coisas, mas assim, por exemplo, toque de recolher, né? Você Uhum. restringe o horário da pessoa sair de casa, que ela poderia estar trabalhando o dia inteiro e ela teria um momento para que ela pudesse caminhar, mas como não é esse o assunto, mas que a pessoa se movimente, Uhum. tá? Se movimente, vá, faça uma pedalada. Hoje nós temos essa questão da quarentena, da pandemia, trouxe para a gente uma realidade de estar dentro de casa, Uhum. né? Quem tem filho sabe disso, quem está em home office sabe o que é isso, né? Então é uma situação que nós não estávamos acostumados, né? E espero que nós nem precisemos nos acostumar com isso, Uhum. porque não tem sentido você ficar preso, né? Sendo que você pode ter os cuidados saindo. Mas assim,
uma caminhada. Nós fazemos aulas online, a academia ela promove algumas aulas online, através também de personal nós fazemos isso, mas a intenção é que se movimente, né? Se movimente aí, nem que for a prefeitura, semana passada, sexta-feira, determinou que condomínios podem liberar as academias, se o condomínio tiver, e as áreas de lazer controlados, né? Que no caso, a administração, o síndico controle, mas nossa, isso aí foi uma coisa que eu fiquei super feliz, porque você já vai dar um escape para a pessoa que está em home, né? Ela está enclausurada, a pessoa está ali dentro, sentada o dia inteiro na frente de um computador, na frente de um celular, trabalhando, né? Já tem o estresse e tudo isso, ainda tem, às vezes, que está com um filho, 1 ou 2 dentro de casa, fazendo aula online, então tem que se movimentar, tem que pegar um momento, parar, nem que for, não tem condições, tá? Fazer um alongamento, né? Buscar alguma coisa para ele ou ela se movimentar, porque senão aí vai colapsar mesmo, mas vai colapsar aqui. Sim. Né? O nível de estresse, de ansiedade nesse 1 ano que nós tivemos aí de pandemia é coisa absurda, né? Sim. O que teve aí de casos, né, que aconteceram. Então, a pessoa ela tem que buscar, mesmo nesses momentos, há atividades que são realizadas em home, tá? Nós tem até empresas, nós fazemos esse trabalho também, Douglas, aproveitando esse gancho, de levar projetos de saúde e qualidade de vida para as empresas, inclusive em home office também. Ah, sim. Tá? Isso é possível. Como que fazer. É esse trabalho? É um trabalho que as empresas, nesse sentido, os objetivos da empresa é buscar melhorar a qualidade de vida do bem maior que ela tem, que eu considero que é o seu colaborador, o seu funcionário. Então, as empresas buscam esses programas que vão, através de atividades físicas, né, que podem ser atividades compensatórias, podem ser atividades de ativação. Então, o profissional que vai até as empresas, as empresas que estão ativas, né, que não estão em home somente. Então, o profissional vai até lá, 3 vezes por semana, todos os dias, faz uma atividade que ele ativa o profissional, o colaborador daquela empresa. Ele prepara ele para o dia, prepara ele fisicamente e automaticamente a questão da melhora mental, né? Da preparação. Então, o que vai acontecer? Essa atividade física laboral que nós chamamos, ou os programas de saúde e qualidade de vida, eles vão até as empresas para que possa ser feito dessa forma, preparatória ou compensatória, né? Algumas empresas ainda usam um sistema que eles fazem no final do expediente, mas são poucas, né? A preparatória, como eu falei, é feita no começo do expediente, do colaborador, ou no meio, onde tem uma quebra daquele momento que ele está trabalhando. O cara está lá trabalhando 5, 6 horas, é uma quebra, faz uma atividade física, não é só uma atividade física, tá? Ele envolve também a questão de relacionamento entre os colaboradores. Então, a atividade física nas empresas, ou a laboral, ou os programas, eles têm resultados assim excelentes na melhora da qualidade de vida do colaborador, na diminuição de absenteísmo, né? Na melhora da produtividade dele. Então, olha o benefício que te traz quando a empresa investe nesse sentido. E agora, no home office, as empresas também estão fazendo isso. Fazendo aí a atividade física em home. Então, o profissional, através dessa forma que nós estamos fazendo, de outras plataformas, ele promove uma atividade com aqueles colaboradores que naquele momento param, dá uma pausa para que possa, né, desacelerar quando é a atividade de compensação, ou no começo, que é para já ativar a pessoa para o dia de trabalho. Então, são atividades aí que não só a parte física, mas a parte mental, cognitiva, o trabalho de prevenção é feito através dessas atividades também, Douglas. Então, eu acho que é interessante assim, então vamos pensar que os colaboradores que estão trabalhando em home office, ou mesmo os que não estejam,
Mas vamos pensar nessas famílias que estão trabalhando em casa, que estão em home office, que já está em uma situação Sim. de estresse. A empresa, tendo essa visão, né, ela pode contratar, então, o seu trabalho para que você possa fazer de forma remota também com esses colaboradores que estão em casa. Eu Sim, acredito que pode deve contratar. fazer, porque eu tenho visto na minha rotina, com a equipe que eu trabalho, com as pessoas que eu converso, que só o fato de ficar em casa a pessoa já está estressada, já está ansiosa. E trabalhando em Exato. home office sem fazer as pausas, né? Porque às vezes emenda, você está trabalhando em casa, Vai embora. acaba trabalhando Sim, mais do que quando você está no seu local. E aí não faz as pausas, não alonga, não para, não tem. Então, eu acho que então é bacana, então. Então, as empresas podem entrar em contato com você, que dá para se fazer, então, dentro desse dá para fluxo. se fazer, Douglas, dá para se fazer. E uma coisa interessante, Douglas, é que quando você. Isso eu estou falando porque nós obtivemos resultados, né, de alguns anos de trabalho nas empresas. Se pensava que antes era uma coisa. Não, só física. Não, não é só física, é mental. Uhum. Essa é um tipo de trabalho, Douglas. No Brasil não é novo, nós temos muitas pessoas que estudam isso já faz algum tempo. Mas em países, por exemplo, como o Japão, né? Poxa, os Estados Unidos, eles já têm essa prática há muito tempo, antes do home office. Eles já têm essa prática do exercício laboral ou da busca de qualidade de vida no ambiente de trabalho, tá? Uhum. E não envolve somente isso, Douglas. O que envolve também, esses projetos, geralmente, buscando a melhora da qualidade de vida, da saúde mental do colaborador, eles buscam também melhorar o ambiente de trabalho. Aquilo que nós chamamos de ergonomia, né? Ah, Que é sim. você ter o ambiente adequado para você. Que, poxa, não adianta só você ter o exercício, tem que ter um ambiente adequado para que o seu colaborador tenha o seu dia de trabalho, como nós estamos falando aqui, bem, né? Prazeroso também, que ele possa ter aí o prazer de estar ali trabalhando agora em casa, né, no home, mas assim, isso, como nós falamos, ele vai melhorar a saúde física, Sim. a saúde mental, vai fazer essa prevenção e, consequentemente, produtividade. Produtividade melhorando, a empresa melhora, a empresa ganha mais, a empresa investe, né? Então, é uma reação em cadeia, né? Verdade, Eu verdade. falo para você de estudos científicos feitos, de comprovações que nós tivemos aí desse tempo de atividade física, né? E deixa eu contar uma coisa rápida. Eu fiz durante 2 meses, 3 meses, aqui esse tipo de exercício com o pessoal do administrativo aqui Antigamente era presídio do São Bernardo, Cadeião, que eles chamavam. Agora é um presídio feminino, né? E olha Sim. que eu ia uma vez. Fiz um trabalho voluntário lá com o pessoal durante 2 meses. Cara, foi uma experiência assim que eles falavam, né? É, Nós temos relatos, mas eles chegavam e falavam, poxa, olha, imagina o estresse que a pessoa não vive ali, né? sim, A pressão. é um ambiente muito Né? estressor. Se nós estamos em home, nós estamos com. Imagina a pessoa que trabalha num ambiente como esse, e aí relatos de que melhorou demais, deu uma aliviada, foi uma válvula de escape, conseguiram ter resultados melhores. Então, Douglas, esse momento que nós estamos vivendo de trabalho em home, que é uma coisa que veio, já tínhamos, né, uma porção bem pequena das empresas, mas agora tem acontecido muito e veio para ficar em várias áreas. Né? Então é fundamental que faça isso, que não deixe esse momento ou esse novo É, ambiente de trabalho prejudicar. sim. Porque se deixar, porque quando você tem o seu trabalho habitual fora, né, da sua casa, você sai, né, você toma seu transporte coletivo, você pega sua carona, seu Uber, seu carro, sua bicicleta, né,
Então, o que acontece? Você sai, Sim. você vê aí pessoas, né, você passa por locais, poxa, agora não, agora você está dentro da sua casa. Você vê do É. quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro. É isso aqui que você está Você só vendo. tem esse ambiente. Você só tem esse ambiente dentro da Exatamente. casa. Ô, Você Lucas, está enclausurado ali, né? eu queria puxar. A gente tem. Nós temos, eu acho que uns 7 minutos, 7 a 10 minutos. Sim, Se der para você falar rapidinho, antes da gente fazer os agradecimentos e encerrar, porque o Lucas ele tem um projeto aí fantástico com a melhor idade. Assim, vem trabalhando e é uma. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão envelhecendo. Nós estamos envelhecendo, é algo natural. sim, E daqui a um tempo vai ser a maior parcela da população brasileira. E nós precisamos ter projetos para atenda. Não, não pode se esperar que hoje não existe mais o vovozinho de 80 anos, aquele ou de 60 sim. que é vovozinho. Não, os É isso mesmo. 90 anos já tem uma vida ativa e o Lucas tem um trabalho. Se puder falar um pouquinho, uns 3 minutos. Sim, eu trabalho como personal do idoso já há algum tempo, tá? Levando atividade física até as pessoas que precisam nas casas, né? Agora muito mais nas casas, mas sempre também fora. E a Academia Espartagin, ela tem aí a sua atividade voltada para essas pessoas. Nós estamos falando aí sobre a questão de ansiedade. Uma das áreas mais afetadas, da faixa etária mais afetada com ansiedade, por N motivos, é a faixa aí da melhor idade, a pessoa considerada aí para nós a partir dos 60 anos. E como o Douglas falou hoje, o nosso idoso, ou a pessoa que está nessa fase da melhor idade, ele não é mais aquele vovozinho de bengalinha, não, que fica só sentado, ali assistindo televisão, fazendo palavra cruzada, que é ótimo para a questão mental dele, a palavra cruzada, tá? Sim. É excelente, né, a leitura, mas ele precisa de fortalecimento muscular. Ele precisa de uma atividade física que vá melhorar a sua condição, lógico, dentro das possibilidades dele, dentro da faixa etária, do período de vida que ele está, né? Então, isso é essencial para as pessoas que estão aí nessa faixa etária. Nós temos aí atividades lá na academia voltadas para esse público também. Então, quem que precisar, nós estamos ali para atender. A minha especialidade é nessa questão também de atividade física para melhor idade, né? E é uma fase que tem muita experiência de vida, mas muitos ainda não têm essa experiência na atividade física. Mas uma coisa legal, viu, Douglas, que eu queria comentar, que nesses últimos 15 anos, graças a Deus, isso tem aumentado, 15, 20 anos, tem aumentado o número de pessoas que têm feito atividade física a partir dos 60 anos. Essa fase nós chamamos da melhor idade. Né? Você frisou bem, o Brasil ele se encaminha para ser um país aí de pessoas faixa etária, né, elevada. Sim. Então nós temos que ter um olhar diferenciado para esse público, para essa faixa etária. Por quê? É o futuro. Sim, verdade. Né? Mas nós vamos chegar nesse futuro bem. Sim. Então, para aqueles que estão ouvindo, que estão participando, se cuidar hoje, né? E se cuidar para chegar lá bem, né? E continuar se cuidando. E manter. Porque nós temos vários alunos lá, Douglas, posso falar para você assim, alunos que dão baile numa molecada lá, viu? Da academia. Eu imagino, hein? Com certeza. Ô, Lucas, acho que travou um pouquinho. Vamos ver se vai voltar. Deixa eu ver. Acho que travou. Travou um pouquinho. Voltou. Tô te ouvindo. Joia. Então, assim, que nós temos aí uns 3 minutos. Então, antes de encerrar, eu quero agradecer assim, a sua participação. Nós temos muitos assuntos para conversar, acho que dá para fazer outras lives aí para poder, para poder passar essa informação. Vamos marcar uma próxima, com certeza. Agradecer aí a sua disponibilidade.
falar também que essa série que eu estou fazendo sobre ansiedade, então ainda tem dois temas, que é a questão da alimentação, porque a alimentação também ela está toda envolvida, né, aquilo que nós ingerimos, ela traz consequências para o nosso organismo, então também é da parte de prevenção da ansiedade. E também a questão da meditação, que aí é um outro episódio que é sobre meditação, relaxamento, de como você trabalhar a mente. Então, deixa aí o convite para quem quiser seguir aí no Instagram. E também o Lucas, para o pessoal passar a seguir, quem quiser o contato dele, procurar ele no Instagram. E agradecer o Lucas e o pessoal que está acompanhando. E aí passo a palavra para você também, Lucas, para encerrar aí. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar, estamos à disposição, tá? E dizer para as pessoas que se cuidem, continuem ativas, se movimente, pessoal. Se movimente porque vai fazer grande diferença na vida de vocês. Obrigado pelo convite. Douglas, parabéns pelo seu trabalho aí. Isso é uma coisa assim fora de série que as pessoas estão precisando disso, né? Estão precisando ouvir coisas importantes que serão relevantes para a saúde e para a qualidade de vida. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigadão, Douglas. Amém. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite, Lucas. Um bom descanso para vocês. Um abraço, gente.